Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria, satisfação de nós estarmos aqui para adorar a Deus e aprender mais a sua palavra. Os irmãos devem estar achando estranho que eu estou sem máscara, mas conversando com a irmã Sheila, ela falou que ela orientou-se lá na prefeitura, e a pessoa que está à frente, o pastor, no momento da mensagem, do estudo, como ele está sozinho à frente, então foi autorizado a ficar durante esse período sem a máscara. Então, assim, facilita também para quem está aqui à frente estar falando. Meus irmãos, eu quero dizer da nossa alegria e satisfação de nós estarmos aqui para mais uma série de estudo que nós iremos dar início. Eu dei uma grande ênfase para os irmãos do nosso grupo, liguei para alguns irmãos também, dizendo da importância de nós estarmos aqui nessa noite. Nós vamos começar uma nova série de estudo que, meus irmãos, sinceramente, eu considero que vai ser de grande importância para nós. Para você como crente, individualmente, para a sua família, você como pai, como mãe, como filho, e também para a nossa igreja. Eu tenho estado convencido que Deus tem falado comigo da necessidade de nós melhorarmos na questão da oração. Muitas vezes nós enxergamos a oração como apenas algo rotineiro, algo de menos importância, mas a pessoa que tem uma vida de oração, muitas coisas são diferentes. Muito nós somos beneficiados por nós entendermos o que é oração e colocarmos em prática. Então, nós vamos procurar tratar desse assunto ao longo dessas próximas quartas-feiras. Vamos estar disponibilizando também no canal do YouTube para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas com esse ensino. Então eu peço aos irmãos que não faltem a essa nova série de estudo, que venham, que participem e principalmente, irmãos, que haja essa disposição em viver. Porque eu considero que nós vamos estudar algo excelente e que, se você entender e você mudar a sua vida, você passar a praticar a oração, você que ainda não faz, você vai experimentar a diferença que é a vida de uma pessoa que ora. Então, por isso que o título dessa série de estudo é justamente esse, né? Oração, a respiração da vida cristã. Alguém consegue viver sem respirar? Não. Da mesma maneira, a vida cristã, para a vida cristã, a respiração é a oração. E eu quero que você tire de sua mente aquele pensamento: olha, pastor, isso aí eu já conheço. Quantos estudos eu já ouvi sobre oração? Vamos começar do início novamente. Vamos aprofundar nesse assunto que é extremamente rico, que homens e mulheres ao longo da história não abriram mão da oração. Então você recebeu a sua apostila? Acredito que sim, todos os irmãos receberam. Nós vamos, nesse estudo número 1, falar sobre o cristão e a oração. O cristão e a oração. Se os irmãos tiverem uma boa memória, vão ver que nós já tratamos desse assunto há bastante tempo atrás. Eu acho que foi lá na varanda ainda do irmão Pedro e irmã Lúcia, mas eu considero que é importante nós falarmos desse texto novamente. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas 18, vamos ler do verso 1 até o 8. Lucas 18, do verso 1 até o 8. E como é um estudo, os irmãos podem ficar à vontade também para participar, se assim desejarem. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me ou causar algum dano. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos abençoa nesse momento, porque nós precisamos de Ti. Fala conosco, nos ensina sobre a importância da oração em nossas vidas. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos falar então sobre a oração, a respiração da vida cristã. E no estudo de hoje, sobre a relação que existe do cristão com a oração. Nesse texto que nós acabamos de ler, se os irmãos repararam bem, vão ver que se trata de uma parábola. Esse texto é uma parábola. Mas a pergunta que fica é, o que é uma parábola, né? A parábola nada mais é do que uma história. A parábola, ela pode ser algo real, uma história que de fato aconteceu, ou pode ser uma história fictícia. E ela tem como objetivo ilustrar, mostrar uma verdade através da comparação, como diz aí na sua apostila. Então é uma história verdadeira ou fictícia que tem como um objetivo. O objetivo da parábola é ilustrar uma verdade espiritual. Então nós podemos dizer que em uma parábola existe essa combinação de pelo menos dois elementos, tá bom? Um deles é a verdade espiritual em que se quer ensinar, e o outro é um caso normal que está se usando para ilustrar essa verdade espiritual. As parábolas, elas eram um recurso de ensino muito comum na época de Cristo. Por quê? Porque elas eram simples. A parábola, geralmente, ela é de fácil compreensão. Então, você se lembra da história que você leu, da história que você ouviu, por ela ser simples e de fácil compreensão. Então, sendo assim, para nós entendermos essa verdade espiritual dessa parábola, nós precisamos entender um pouco do caso normal, daquilo que Cristo nos contou. E eu quero destacar aqui nesse texto, pedir que você preste atenção, que essa é a única parábola em que Cristo, ao contar, já diz logo qual é o seu objetivo. No começo dessa parábola, Cristo já vai dizer qual é o propósito dessa ilustração, o propósito da parábola, e diz aí no verso número 1, vai dizer que o propósito é orar sempre e nunca esmorecer. Diz aí que no verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, tudo isso que nós lemos aqui, a história do juiz, da viúva, tem como objetivo principal e maior simplesmente dizer que a oração é um dever e que o crente não pode desanimar de orar, que o crente não pode parar de orar. Esmorecer, conforme eu coloquei na apostila, significa ficar sem ânimo, significa ficar sem forças, enfraquecer ou desanimar. Sendo sincero, você é alguém que enfraqueceu? Você é alguém que já desanimou de orar? Talvez você puxe na sua memória e diz, olha pastor, há um tempo atrás eu orava. Todo dia, de manhã, eu dobrava o meu joelho ao lado da minha cama e eu orava. Ou antes de dormir, ou um momento da tarde, eu orava. Mas eu não oro mais. Eu quero dizer que você desanimou. Eu quero dizer que você esmoreceu, e é justamente contra isso que Cristo está falando. Que a oração é dever. E não podemos desanimar. Não podemos perder as forças. Esse é o objetivo maior e principal da parábola. E veja que aqui no verso 2 e 3, Jesus vai nos contar essa parábola, e ele vai falar que existe aqui dois personagens. E ele vai dizer que o juiz, algumas características desse juiz, conforme está aí na sua apostila, é que ele era um homem ímpio. Esse juiz, ele não temia a Deus, ele não respeitava a ninguém, a homem algum, e ele era alguém iníquo, ele era alguém mau, alguém ímpio, que não tinha temor de Deus no coração.
Esse aqui é o retrato desse homem. Esse aqui é a descrição desse juiz iníquo, né? E vai dizer também que ali naquela cidade, nessa parábola de Cristo, existia uma viúva. Essa viúva, ela era alguém que tinha necessidades, irmãos. Como eu e você. Ela precisava de algo. Ela também tinha uma característica que ela pedia sempre. Aquela mulher não esmorecia. Aquela mulher não desanimava. Ela não estava ali enfraquecida nos seus pedidos, no seu ânimo. Ela pedia sempre, constantemente, e ela não desanimava. Aqui, se você for ler rapidamente essa parábola, sem o entendimento geral do propósito dela, você pode incorrer em alguns erros. Você pode achar que aqui, para você conseguir algo de Deus, você tem que pedir até cansar Deus, né? Uma leitura superficial desse texto vai dizer, olha, eu preciso pedir, que como se fosse pela insistência, você fosse receber algo de Deus. E não é isso que Jesus quis dizer. Porque esse não é o propósito da parábola. O propósito é que o crente não pode deixar de orar. Deve orar constantemente, sem desanimar. Mas não significa que vai se vencer Deus pelo cansaço, é o que as pessoas pensam, né? Ou ainda algumas pessoas podem imaginar que aqui precisa se repetir várias vezes a mesma coisa na oração. Quanto que Cristo disse justamente o contrário, que não devemos usar de vãs repetições em nossas orações. Meus irmãos, então qual é a interpretação desse texto? Qual é a interpretação dessa parábola, o princípio que eu quero que você entenda nessa noite? É o seguinte, diz aí na apostila, a interpretação dessa parábola. Se este juiz, que era alguém mau, se ele que era alguém injusto, alguém perverso, alguém que não temia Deus e nem respeitava ninguém, se esse homem mau, ele foi capaz de atender a causa daquela viúva, quanto mais Deus, meus irmãos, que é bondoso, quanto mais Deus, que é um Deus amoroso, se importa com seus escolhidos, Ele também há de nos defender prontamente e há de fazer justiça, nos atendendo em nossas orações dentro da sua vontade. Então é isso que Cristo quer dizer. Olha, oração é dever. E o crente não pode desanimar. Olha para a história dessa parábola. Essa mulher que orava constantemente, que pedia constantemente, conseguiu o favor de um homem ímpio. Quanto mais Deus está disposto a atender a oração de cada um de vocês. Então essa é a interpretação correta, o entendimento correto dessa parábola. Do dever de orar. Sempre e nunca esmorecer. Meus irmãos, agora eu quero me ater aqui nas aplicações. E eu queria dar uma ênfase aqui na parte prática, irmãos. Porque, como eu disse no início, eu sou convencido que Deus tem nos despertado para a oração. Nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias complicados, que nós precisamos orar. No domingo à noite, nós falamos sobre a necessidade de correr olhando para o alvo, que é ser parecido com Cristo. E há sempre como melhorar. Você não pode achar, pastor, eu já oro, já está tudo bem. Há como melhorar. Se você não ora, você precisa orar. Então eu quero deixar aqui 3 aplicações sobre esse texto. E a primeira delas é, para o cristão, a oração ela é uma obrigação e não uma opção. Nós precisamos entender isso, irmãos. Oração na vida do crente é dever, é obrigação, é como se fosse a respiração de um corpo. Deixa eu perguntar para você algo bem direto. Direto. Você não precisa responder em voz alta. Você ora? Você ora? Quando está na igreja, nós oramos juntos. Mas você ora na sua casa? Você tem esse costume de orar? Isso só você pode responder. Sou eu. Porque quando você vem à igreja, as pessoas sabem, olha, tal pessoa foi à igreja no domingo, né?
Quando você ora em público com a família, os filhos sabem, olha, hoje meu pai orou. Né? Quando você vai ler a Bíblia, as pessoas sabem, a esposa vê, o marido vê no lar, os pais, né? Mas aquela oração em particular, você e Deus, isso somente você pode dizer. Você ora. Né? Muitas vezes nós passamos a enxergar a oração, irmãos, na nossa vida cristã, como uma rotina. A gente enxerga a oração como se fosse algo... Não tem muito problema se eu não orar. Não tem muito problema se eu não buscar a Deus em oração, como se fosse algo opcional. Olha, puxa, hoje eu não orei, olha, que pena. Enquanto que Cristo ensina que oração é obrigação. Oração é dever. Então, irmãos, nós precisamos entender que oração na vida do crente, oração para você e para mim, não é uma opção se você quer ou não. É uma obrigatoriedade da vida cristã. Cristo contou essa parábola para ensinar isso. Então, oração não é algo que você pode dispensar. Olha, pastor, mas o meu dia foi tão corrido que eu... Não há desculpa. Oração, ela é fundamental. É através da oração que nós ficamos de pé na vida cristã. É através da oração que você vai conseguir dizer não para o pecado e vencer as tentações. É através da oração que você vai ver Deus abençoando a vida do seu parente, a vida do seu amigo, do seu colega. É através da oração. Então, meus irmãos, veja que implicação importante nós temos aqui. Olha, se a oração ela é uma obrigação para o cristão, logo, quem não ora está desagradando a Deus. Logo, quem não ora está em desobediência a Deus. Se a oração é uma obrigação, quem não ora está pecando. Porque está desobedecendo essa obrigação que Jesus disse. Então veja que aqui eu falo com você. Aqui temos adultos, adolescentes, né, jovens, crianças, né? E todos podem entender isso. Que a oração é o seu dever. Você criança, né? Já ama o Papai do Céu, que ama a Deus, você precisa orar. Falar com Deus. Você, adolescente, jovem, não precisa esperar o seu pai, porque você já entende isso. E Deus tem te chamado para uma vida de oração. Se você entender o ensino de Cristo, você vai entender que oração é dever. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos essa verdade, as nossas reuniões de oração teríamos muito mais crentes. Eu digo para os irmãos que às vezes me entristeço quando nós temos tão poucos irmãos nas reuniões de oração. Eu me pergunto, será que os irmãos entendem o que é orar? Será que os irmãos entendem que isso é um dever nosso? Será que os irmãos entendem que Deus ele é autossuficiente, não precisa de nós, mas quando nós oramos, nós é que declaramos que precisamos de Deus? Irmãos, se nós formos uma igreja de oração, muitas bênçãos nós receberemos de Deus. Muitas conquistas nós teremos para a glória de Deus. Se a sua família for uma família de oração, vai ser diferente. Porque não vai ser mais na sua força. Vai ser agora na capacitação de Deus. Os irmãos que oram sabem do que eu estou falando. Que há uma grande diferença quando você ora. Parece que você transpõe mais fácil os obstáculos. Parece que Deus abre as portas. Tudo isso pela oração. Então a oração, ela é uma obrigação para mim e para você. E se você não ora, eu quero dizer que você está desagradando a Deus. Uma igreja que não ora está desagradando a Deus, porque orar é algo que é um dever, é uma obrigação. Irmãos, alguém quer falar algo, comentar? Eu vou dar oportunidade nesse momento.
Por favor. Eu acho muito interessante a fala de Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero que falava que quando tinha muita coisa para fazer, justamente ele dizia que deveria então assim orar muito mais. Então, quando o dia dele estava mais cheio, era o dia que ele reservava mais tempo para oração. Né? Ele usava essa prática. Exatamente, irmãos, justamente por entender que quando nós oramos, nós nos colocamos na dependência de Deus, e é Deus quem vai fazer. E é Deus quem vai capacitar, e é Deus quem vai nos encher do seu Espírito. E as coisas vão ser diferentes. Quando você ora, você luta no poder de Deus, irmãos. Agora, quando você não ora, você está dizendo que você mesmo tem condições de resolver as suas questões, de viver o seu dia. É viver não dependendo de Deus. Não orar é viver não dependendo de Deus. Orar é depender do Senhor. Irmãos, eu gostaria muito que, de fato, todos entendessem isso. Eu gostaria muito que, ao sair por aquele portão, você mudasse a sua vida. E não é amanhã, não. É hoje. É agora. É chegar na sua casa, dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu dependo do Senhor. E você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Você vai ser um crente que de fato vai crescer em santidade. Mais alguma coisa, irmãos? Alguém queria comentar ou falar sobre o que foi falado até o presente momento? Segunda aplicação, então, dessa noite, desse estudo, é que o cristão, ele deve orar sempre, sem nunca desanimar. Sabe o que isso significa? Significa orar sempre, significa dizer que a oração deve ser um hábito. A oração tem que ser um hábito. Ela tem que ser feita todos os dias. Você deve estar todos os momentos do seu dia com a sua mente voltada para o Senhor, em conversa com Deus. Quais são os seus hábitos do dia a dia? Nós temos hábitos comuns, né? Você come as suas refeições, né? Tem ali o café da manhã, é um hábito. O seu almoço, o jantar. Né? Nós temos hábitos, talvez, de acordar ali, fazer a higiene pessoal, né? Hábito de tomar banho, todos devem ter, né? Tomar banho todos os dias é um hábito, é um costume. Você talvez tenha hábito de, assistir o jornal. Tem gente que escuta rádio, né? Meu pai sempre escuta rádio antes de dormir, até hoje. Escutar rádio é um hábito, é um costume. Tem gente que tem o hábito de acessar as redes sociais, né, a internet. É oração, irmãos. A oração também tem que ser hábito, todo dia. Você almoça todo dia. Você escova dente todo dia. E a oração tem que ser hábito. Tem que ser sempre, sem desanimar. Tem que ser algo constante. Se você entende esse princípio, então você precisa agora ser prático. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos desviar daquilo que Deus tem falado para nós. Mas se você não ora, é com você que Deus está falando. Você precisa mudar para agradar o Pai, para ter vitória em sua vida, para progredir, para se parecer mais com Cristo. Você precisa orar e tomar a decisão prática a partir de hoje. Sabe? Defina o horário do seu dia. Qual é a sua hora de oração? O crente tem que ter, irmãos. O adolescente, o jovem, tem que ter um momento da sua oração. Coloca um pedacinho de papel, escreve, bota no seu quarto, né? Oração às 18 horas. Né? Oração às 6 horas da manhã. Né? Sabe o que você pode fazer? Coloque o seu celular para despertar, para você lembrar. Lá em casa nós fazemos isso. Né? Momento da oração. É aquele momento que você vai parar tudo para buscar o Senhor. Para ser fiel àquilo que Jesus ensinou. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Mas quando você vai começar a fazer isso? Olha,
Se você não se decidir agora, você vai pensar, não, o pastor tem razão, mas depois eu vejo isso daí, como é que vai ser. Sabe o que vai acontecer? Você não vai mudar. Você não vai. Porque você vai esquecer. Você deve ter um compromisso em obedecer a Deus e decidir isso agora aqui, onde você está. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa de oração. E meus irmãos, depois eu quero que os irmãos falem comigo. Como muda? Quando alguém tem um compromisso de orar sempre, sem desanimar. O medo é lançado fora. Aquele pecado que você tinha tanta dificuldade de vencer, vai ficar fácil. Porque Deus é quem vai estar te enchendo, vai estar te fortalecendo, porque agora você vai estar orando. Há pessoas que cometem pecados recorrentes e não conseguem se livrar. Sabe por quê? Porque não oram. Porque não buscam o poder de Deus para triunfar sobre o pecado. Então, assuma esse compromisso. Eu tenho certeza que Deus deseja que a nossa congregação seja uma igreja, uma congregação de oração. E muitas coisas nós vamos ver Deus agindo no nosso meio. Muitas coisas. Nós já temos visto, né? Mas nós vamos ver muito mais coisas se a igreja dobrar os joelhos em oração, obedecendo a Jesus Cristo. E por fim, para nós finalizarmos o estudo dessa noite, o cristão deve ter uma consciência bíblica que Deus está disposto a ouvir e atender suas orações. Olha, quando você ora, você sabe com quem você está falando? Porque às vezes no decorrer da vida cristã, a gente tem a tendência de orar sem se atentar que você está falando com Deus. Sem se atentar que, conforme 1 Timóteo 1,17, você está falando com um Deus que é eterno, com um Deus que é imortal, é invisível, você não vê, mas Ele está aqui, com um Deus que Ele é único. As suas palavras não param aqui nesse telhado, porque Deus está atento. Então, ao orar, você precisa ter essa compreensão, conforme Jesus ensina na parábola, que ali Deus está atento. E que Deus está propenso a te atender. Que Ele está propenso a ouvir a sua oração e te conceder o que você pede, se isso estiver alinhado com a sua vontade. Sabe o que me espanta? Quando as pessoas, na hora da oração, deixam para fazer as coisas, né? Na hora da oração, vai no banheiro, porque todo mundo está de olho fechado, né? Mas esse era o momento que era para você ficar mais em reverência, porque você está falando com um Deus eterno, imortal, invisível e único. Na hora da oração, dá aquela conversinha, né? Era melhor você conversar quando não estivesse orando, quando estava todo mundo de olho aberto, mas não estavam se dirigindo diretamente a Deus, né? Na hora da oração, mexendo no celular, né? Se bem que hoje em dia, até comentando, a partir de hoje nós vamos vir e mexer em algo no celular durante o culto, porque é respondendo a mensagem de algum irmão, é gravando, né? Mas mexendo no celular para outros fins. Como se fosse, deixa eu aproveitar que está todo mundo de olho fechado e agora eu vou fazer uma coisa. Mas é aí que está se falando com Deus. E que se você tiver uma consciência bíblica, aquele é o momento de máxima reverência. É interessante que alguns irmãos têm esse ótimo hábito, né? E às vezes chega na igreja e a gente está se orando, não é mesmo? Para-se, participa da oração, aquieta-se um pouco, deixa acabar e depois você continua o seu trajeto. O nome disso é respeito, é reverência com quem está se falando. Meus irmãos, aqui então Jesus nos ensina que Deus, Ele está atento à sua palavra, está atento à sua mente, e que Ele está disposto a te ouvir e te atender. Então, na oração, você pode receber força para lutar na sua vida. Na oração você recebe força.
Na oração você pode ali encontrar sabedoria para fazer escolhas certas. Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso tomar uma decisão importante, mas eu não consigo sozinho. Me dê da sua sabedoria. É na oração. E quantas decisões tomamos sem consultar a Deus, irmãos? É na oração que você recebe o perdão pelos seus pecados. Que você dobra os joelhos com o pecado, você levanta limpo, purificado dos seus pecados, das suas falhas. É na oração também que nós somos curados das nossas doenças. Que você intercede por um colega, por um amigo, e depois essa pessoa, ela vem a melhorar pela ação de Deus, quer seja com os meios, sem os meios ou contra os meios, e aí depois você agradece a Deus. É na oração que você pode interceder por um parente e Deus abençoar aquele parente. É na oração que você pode pedir por um amigo. É na oração que nós temos a nossa vida transformada. É por meio da oração que nós somos cheios também do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus, é um crente de oração. É um crente que busca o Senhor, que obedece o ensino de Cristo nessa parábola, tão conhecida, mas mal compreendida, tão conhecida, mas pouco praticada. Então, meus irmãos, essas aplicações, que a oração é uma obrigação, a oração tem que ser feita constantemente como um hábito, e a oração também, nós devemos entender que ali Deus está atento. Você não está soltando palavras ao vento, mas Deus está atento. E Ele está pronto, predisposto a te atender e conceder o que você pede e aquilo que você fala para Ele. Irmãos, como eu disse no início, eu estou convencido de que Deus tem nos chamado para uma vida de oração. Se você não ora, você precisa se arrepender do seu pecado e mudar de vida. A partir de hoje, se você ora, você pode melhorar. Você pode progredir, você pode levar mais a sério ainda a sua vida de oração. E assim, irmãos, nós vamos triunfar na vida cristã. Assim nós vamos glorificar a Deus, de fato, em nossa igreja. Amém, meus irmãos? Amém. De fato, eu espero que Deus tenha falado com você. Todos. Não fica olhando para o lado e achando que é para o outro, não é para você. Criança também, tá? Adolescente, jovem, adulto, para mim. Deus tem nos chamado a uma vida de oração. Irmãos, mais alguma dúvida? Algum comentário? Por favor, de minha parte é só. Muitas pessoas não oram, alegando assim, acho que Deus não ouve a minha oração, né? Então eu vou pedir para o pastor orar por mim. Então tem muitas pessoas que trilham por esse caminho, não oram e transferem essa responsabilidade muitas vezes para a liderança, para o pastor. Então, pastor, por favor, ore por mim. Mas não se dispõe ele mesmo então a orar. Né? Então o que a gente pode fazer, né? Que conselho a gente pode dar então para essa pessoa nesse sentido? Né? Irmãos, essa é uma visão muito equivocada, muito errada que se tem no meio evangélico, que é muito mais parecido até mesmo do que o catolicismo, né? Em que a oração de alguém especial tem mais poder, né? De que como se o pastor fosse uma outra categoria de pessoa, que não um pecador também salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, igual a cada um dos irmãos. Então, hoje nós vivemos ali o princípio do sacerdócio universal, de todos os crentes, no sentido de que todos os crentes agora, mediante a pessoa de Jesus, podem e devem se achegar a Deus em oração. Não existe essa questão de que a oração de alguém, ela é mais fácil ser atendida do que a oração do outro, né? Porque Deus está predisposto a ouvir todos aqueles que o buscam com sinceridade. E aqui a parábola, o ensino de Cristo, é para todos. Aqui Cristo não está falando para um grupo de pessoas específicas sobre o dever de orar. É para todos os seus discípulos. É para todos os cristãos. Todos aqueles que o seguem, que o amam.
Então essa é uma responsabilidade, esse é um dever de todos, né? E sem falar que essa visão, ela beira muito a questão até mesmo como se fosse uma simpatia, né? Como se fosse uma superstição, a palavra é essa, uma superstição. Olha, não, eu vou pedir ao pastor, o pastor vai orar e eu vou ser atendido. E não, enquanto que Deus quer que você ore. Irmãos, porque Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Quem precisa de orar é você. O maior beneficiário da oração é você. Porque você sai diferente da sua oração. Você é cheio do Espírito. Você é capacitado. Irmãos, isso não... Os irmãos só vão de fato entender quando experimentarem isso. Se é que não experimentam. Né? Que quando você ora, a sua vida é diferente. Os problemas diminuem de tamanho. Não que de fato diminui, mas porque Deus te capacita, porque Deus te fortalece. Às vezes as pessoas dizem, olha pastor, mas eu estou orando, parece que ficou mais difícil, né? Mas de fato Deus te sustenta, Deus te dá força para você conseguir superar os problemas e as dificuldades. A vida do crente, ela é diferente quando ele não ora, depois quando ele ora. E por mais que eu gaste aqui toda noite falando isso, você só vai de fato experimentar isso se você viver. Se você falar, olha, a partir de hoje eu quero mudar, eu vou definir um horário, todo dia, dobrar meu joelho na minha casa, vou interceder, vou orar. E depois você vem falar comigo se a sua vida não vai ser transformada, se você não vai ser um crente diferente a partir daquele dia. Mais alguma coisa, irmãos? Alguém queria falar ou comentar? Então esse é apenas o primeiro estudo dessa série que nós vamos ter. Depois na próxima quarta, nosso irmão Egídio também vai estar nos abençoando também com o estudo. Depois, na próxima ainda, eu vou estar dando continuidade. Então, peço à igreja que não falte, que participe, porque eu considero que Deus há de nos ensinar muitas coisas ao longo dessa série de estudos. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, por favor? Vamos, então, encerrar essa série de estudo com uma oração.